Amém, irmãos? Aleluia. Estão preparados para ouvir a palavra? Fiquem atentos, Jesus está falando conosco nesta noite, né? Eu sei que o Senhor tem coisas boas para cada um de nós. Glória a Jesus, né? Hoje eu estou alegre, né? Desde que começou o culto. Glória a Deus. Hoje já nos alegrou, nos deixou tranquilos, em paz. Isso já é uma grande vitória. Eu sei que o Senhor tem coisas boas para nossas vidas. Ele está falando desde o início. Amém? Querido e amado Deus, estamos na tua presença, Pai amado. Aqui está o teu servo, irmão William, sobre nas tuas mãos, Pai amado. Derrama do teu poder sobre a vida dele agora. O Espírito Santo venha encher ele do teu poder, da tua graça. Descortina, Senhor, a palavra para ele nesta noite. Fala nossos corações, abençoa a tua igreja, para que possamos crescer e seguir a tua caminhada. Atento, Senhor, a todos os caminhos, que o Senhor venha nos encher da bondade, que possamos perseverar até o fim. É o que nós te pedimos, Pai amado, Deus de poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória. Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Mais Deus. uma vez nos permitir chegar na casa do Senhor. Apesar de lutas, batalhas, geralmente de segunda a sexta uma pressão psicológica, Verdade. uma luta. O diabo tenta de todas as maneiras nos parar. E graças a Deus eu louvo pela vida da minha esposa, que ela é assim mesmo. Ela chega sexta-feira e ela diz: William, esquece de tudo. E sexta-feira em diante, final de semana, a gente sempre relaxa. Glória a Deus. E com o compromisso de trazer uma palavra para os irmãos, Glória a Jesus, aleluia. haja vista que não é a primeira vez que eu vim aqui, eu tenho uma palavra diferente hoje, nesta noite. Não quero repetir mensagem e procurei escolher uma mensagem diferente hoje. Quero agradecer ao pastor Janoí pelo convite. Agradeço. Sempre é uma honra estar aqui nesse lugar aí. Glória a Deus. Quem não quer ser bem recebido, né? A gente sempre tem um carinho especial para com vocês, a sua esposa. Glória a Deus. Deus abençoe. Uma grande guerreira também que caminha ao seu lado. Que seria de nós, né, pastor Simão? Um grande Glória a Deus, não aleluia. seríamos nada. Minha esposa, que está aí, é uma bênção no meu ministério, canta, prega mais do que eu, pastor. Eu me sinto envergonhado perto dela. Mas Deus escolheu eu. Às vezes eu penso, por que Deus não levanta o ministério dela? Eu fico só acompanhando ela. Só tirando foto. Só tirando foto. Mas Deus escolhe eu. Tão simples. Ela é tão mais profunda que eu nas ministrações. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Amém? Diz assim a minha tradução, que é um pouco diferente. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E saindo à parte, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse:
Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, reparando na força do vento, teve medo e começou a submergir. E gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Glória a Deus. Tome teu assento. Glória a Jesus. Na Bíblia há muitas palavras-chave, e o que eu sempre pedi para Deus como pregador é enxergar coisas que poucas pessoas enxergam. E quando a Bíblia diz, no começo do que eu comecei a ler ali, no versículo 22, logo a seguir, é uma palavra-chave. Logo a seguir do que? Temos que olhar o contexto dessa história, para que podemos entender a história verídica. Temos que voltar um pouco no tempo. O que acontece, o que antecede essa passagem? O que antecede essa passagem é que João Batista foi morto, decapitado. E a Bíblia vai dizer que vieram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram João Batista. Depois foram e anunciaram a Jesus. Aí eu fico pensando o porquê de eles sepultar João Batista, ou porquê de eles avisar Jesus depois de ter sepultado João Batista. Será que Jesus não poderia fazer igual fez com Lázaro? É verdade. Só que tem coisas, entenda uma coisa, tem coisas que Jesus vai fazer, e Ele é Deus. Mas tem coisas na nossa vida que Ele não vai fazer, mas mesmo assim Ele não deixa de ser Deus. Jesus, Ele poderia ter ressuscitado João Batista, mas Jesus tinha coisas mais importantes para tratar com os discípulos. Você vai entender no decorrer da mensagem. Jesus, ouvindo que João Batista está morto, agora, a Bíblia diz que Jesus retira-se dali num barco para um lugar deserto. E não existe lugar melhor para crente crescer no deserto. Deserto é uma escola da vida. A própria Bíblia vai dizer, e alguns versículos que antecedem isso aqui, que João Batista crescia, se robustecia nos desertos. Porque deserto é lugar de crescimento. Deixa eu te dizer uma palavra de Deus para a tua vida. Este deserto não veio para te matar. Este deserto veio para te aproximar de Cristo. Esta prova não veio para te afligir. Esta prova te veio para te aproximar de Cristo. Lembra de João 11? Quando Lázaro fica enfermo, a Bíblia diz que na Bíblia King James 1611 fiel, eu gosto dessa tradução porque ela diz que elas foram ter com Jesus, Maria e Marta, e disseram para Jesus: Jesus, aquele que tu amas,
está enfermo. E a Bíblia diz que Jesus fica ainda 3 dias aonde ele estava. E ainda mais, Jesus diz: esta enfermidade não é para a morte, mas é pela glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele nesta prova. Esta prova não veio te matar, diz o Senhor nesta noite para alguém aqui, eu não sei quem, mas Deus diz: esta luta não veio para te preparar, para te matar, para te parar, para te afligir. Esta luta veio para te aproximar de Cristo. Marta e Maria estavam longe de Cristo, e Jesus permitiu que o seu irmão ficasse doente para elas ir ter com ele. Aleluia. Voltando à mensagem, Jesus desembarca numa terra e viu Jesus que uma grande multidão compadecia dela, e curou os seus discípulos e curou muitos enfermos. Mas ao cair da tarde vieram os seus discípulos a Jesus e disseram: Jesus, o lugar é o deserto, despede a multidão para eles ir até a cidade e comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai vós mesmos o que comer. E a Bíblia vai dizer que então os discípulos respondem: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então disse Jesus para eles: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo aos céus, os abençoou. E aqui eu aprendo uma coisa muito importante, que muitas vezes o que falta na nossa vida é abençoar. Porque nós somos campeões em amaldiçoar, mas abençoar são poucos. É poucos que querem te abençoar. Quantas foram as vezes que essa semana você abençoou alguém? Quando foram as vezes que essa semana você pegou o teu alimento da mesa e abençoou ao céu? Levantou-o ao céu e abençoou? Em momento de gratidão a Deus por ter o alimento dentro de casa. Jesus nos ensina aqui que Ele mesmo, sendo Jesus, Ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e o abençoou. Ergueu os olhos aos céus e abençoou. Depois partiu os pães, deu aos seus discípulos, e estes deram à multidão. E a Bíblia vai dizer que todos comeram e se fartaram. Aleluia. E dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Amém. Porque para os discípulos eram 5 pães e 2 peixes. É verdade. Mas nas mãos de Jesus alimentaram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Talvez o que você tem na tua mão não é nada hoje, mas Deus me trouxe lá do Morro da Fumaça para te dizer: entrega nas mãos de Jesus. Glória a Deus. E nas mãos dele, Ele multiplica e alimenta uma multidão de 5.000 pessoas. Aí chegamos no texto que eu li, que logo Jesus compeliu, ou em outras traduções, ordenou Jesus a embarcar, os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado. Ou seja, os discípulos estão na Galileia,
Jesus diz: vocês saem da Galiléia e passam para o outro lado, para Genezaré, enquanto eu despedo a multidão. E o porquê que eu fiz questão de falar o texto anterior sobre a multiplicação de peixes, de pães e peixes? Porque entenda uma coisa, para a multidão Jesus tem milagre, mas para os discípulos, que são poucos, Jesus tem experiência. E é muito bom viver de milagres, pastor Janoí. É verdade. Mas os que nos fortalecem mesmo é a experiência. Aleluia. O que nos deixa forte na presença de Deus, as experiências da vida. Jesus disse para os discípulos: vocês vão para o outro lado, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer com a multidão. Eu já alimentei eles. Agora não, agora eu quero ter um particular com vocês. Vocês vão para o outro lado, eu despido a multidão. E a Bíblia diz que eles obedecem a Jesus, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É verdade. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que, despedindo as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. E como é bom ficar só. Aleluia. Aleluia. Porque às vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas estamos só. Não tem como estar, não tem como coisa melhor do que estar só. As nossas maiores experiências é estar só. Jesus estava em luto pela morte de João Batista. E mesmo assim ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Aleluia. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? As nossas provas pessoais É verdade. não podem impedir a obra de Deus. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tantas as coisas boas como as coisas ruins. Aleluia. Todas elas contribuem para aqueles que amam a Deus. Aleluia. Não deixes que as provações da tua vida atrapalhem o andamento da obra de Deus. Aleluia. Não deixe que o teu problema pessoal atrapalhe o crescimento da obra de Deus. Não venha para a igreja desabafar no microfone. Tome cuidado o que você fala aqui, porque eu sempre digo, uma coisa, quando nós falamos, quando as palavras estão na nossa boca, elas são escravas nossas. Mas quando nós lancemos as palavras, nós já somos escravos delas. E não é fácil, eu sei, a gente passa luta, passa prova. Eu mesmo já falei cada coisa no microfone que depois que eu disse, Jesus, por que eu fui falar isso? Eu sempre incentivo a minha esposa, não conta nada de problema em cima do povo. Porque Jesus nos deixa só para nós aprendermos. Aleluia. Jesus estava só, Jesus estava em luto, mas ele não deixou se oprimir. Ele multiplica pães e peixes, ele faz aquele milagre, ele cura muitas pessoas, depois ele dá o de comer para a multidão, e ainda pega os discípulos 12 e diz para eles: embarcam neste barco e passam para outro lado, que eu vou ali orar sozinho. Aleluia. Aleluia. Será que Jesus estava pensando que os discípulos iam atrapalhar a oração dele? Porque muitas vezes nem todo mundo que anda com nós quer o nosso bem. É verdade. Os discípulos, nas maiorias das vezes, nunca entenderam Jesus. Caminharam com Jesus, mas muitas das vezes não entenderam Jesus. Lembra quando Jesus está no poço com a mulher samaritana? Que eles vão na cidade comprar comida e quando voltam, Jesus está falando com uma mulher. E uma mulher samaritana, porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam.
E a Bíblia diz que eles se escandalizam ao ver Jesus falando com a mulher. Ou seja, eles não entendem Jesus. Aí eu entendo nesta palavra, por isso que Jesus saiu para orar, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde estava ele só, porque é muito melhor sozinho do que mal acompanhado. Aleluia. Aleluia. Cuidado com quem anda do teu lado. Nem todo mundo que é teu amigo, que te diz que é teu amigo. Nem todo mundo que anda do teu lado quer o teu bem. Tem gente que se senta na mesa contigo para comer contigo, mas quando se levanta da mesa, fala mal de ti. Tem gente, eu digo mais, tem pessoas que vão na tua casa só para se alimentar dos teus problemas, para depois ficar contando para os outros. Abre bem o teu olho quem tu coloca dentro da tua casa. Fica sozinho, mas não coloque esse tipo de gente dentro da tua casa. Deus disse: eu vou ficar sozinho. Jesus estava de luto. Por quê? João Batista foi o precursor do ministério de Jesus. Foi aquele que preparou o caminho para Jesus, para a vinda do Messias. E mais, João Batista era filho de Isabel, prima de sua mãe Maria. Eles eram primos de segundo grau. Eram do mesmo sangue. E agora João Batista estava morto. E você pensa que Jesus, como homem, Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem também. Você pensa que ele não sentiu a morte de João Batista? Ele disse: eu vou ficar sozinho, eu vou alimentar as multidões, eu vou curar os enfermos. Aleluia. Eu vou mandar os discípulos para o outro lado. Mas eu vou ficar, vou subir no monte e vou orar sozinho. E foi o que Jesus fez. Aleluia. Porque ficar sozinho é pedagógico. Às vezes nós aprendemos mais sozinhos do que acompanhados de pessoas. É verdade. A solidão nos ensina muitas coisas. Quantas foram as vezes as provas que você passou sozinho e que você aprendeu mais do que aprender junto com muitas pessoas? Deus. Escute uma coisa. Eu nunca, quando eu saí para pregar, eu olhei para a multidão. Eu prego para multidões, mas eu prego para 5 ou 6. Glória a Deus. Porque eu entendo que quando tem poucas pessoas, ou seja, quando tem muitas pessoas, Jesus quer milagre. Mas quando tem poucas pessoas, Jesus quer dar experiência. Aleluia. Então abre os seus olhos espirituais nessa noite. Porque Jesus tem uma experiência para te dar nessa noite e vai ficar marcado na tua história. Lá estava Jesus só, orando. E a Bíblia vai dizer que o barco já estava longe, a muitos estágios da terra. Marcos vai dizer que já estava no meio do lago de Genezaré. E o barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, e quando o vento bate ao contrário na nossa vida, é que realmente conhecemos as pessoas. Quando o vento bate ao contrário na nossa vida, é que vemos quem é o nosso amigo e está do nosso lado. Quando o vento bate na nossa vida, quando o vento ao contrário bate, é que nós enxergamos muitas coisas que não enxergamos na bonança. Eles estavam açoitados pelas ondas e o vento era contrário. Mas a Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 e as 6 da manhã, porque
Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, Mas a alegria vem pelo amanhã. Quem sabe você está vivendo uma noite na tua vida, mas eu profetizo que o amanhã de Deus já está chegando na tua casa. Quem crê nesta palavra, joga a mão para cima e adora a Deus nessa noite. Aleluia. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com os seus discípulos. Jesus não vem num barco. Jesus vem andando por cima das águas. Ô, glória! Que é impressionante. Jesus vem andando sobre os mares. E os discípulos, ao verem ele andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! Porque nem todo mundo conhece Jesus na hora da prova. Quantas provas nós já passamos que dissemos: é um fantasma, isso vai me matar. Que julgamos ver uma figura fantasmagórica ao invés de enxergar Jesus. Deus. Jesus, abre os teus olhos espirituais nessa noite para que você possa ver que é Jesus. Não é um fantasma. Esta prova, este vento que está soprando neste barco, talvez você esteja nesta noite sobre um vento dentro de um barco na prova, e o vento é contrário, e você está vendo alguém se aproximando, e você pensa que é um fantasma. Deixa eu te dizer nesta noite, não é um fantasma, é Jesus de Nazaré. Eles veem um fantasma e, tomados de medo, começam a gritar, porque era escuro. Mas agora eu pergunto para vocês: há pouco tempo eles estavam com Jesus. Como é que agora aqui já não conhece mais Jesus? Vocês pegam essa percepção? Muitas das vezes a gente andando com Jesus, e na hora do tudo bom nós enxergamos Ele. Meu Deus. Só que quando o vento bate, nós dizemos: é um fantasma. Aleluia. Quando a prova vem, a gente diz: é um fantasma. E Deus me trouxe para te dizer aqui nessa noite: não é um fantasma. Ô, glória! Aleluia. É Jesus. Aleluia! Glória! Aleluia! Eles ficaram aterrorizados e gritaram. Mas o que me chama a atenção, e o texto, a minha Bíblia diz, eu não sei se a tradução de vocês diz isso, mas a minha diz assim, ó: mas Jesus imediatamente lhes disse. Aleluia! Jesus é um Deus de imediatamente. Aleluia! Deus tem para fazer na vida de vocês. Deus me trouxe aqui para dizer que é imediatamente, não é para amanhã, é para hoje. Deus vai mudar a tua história imediatamente. Deus vai mudar o teu cativeiro imediatamente. Jesus vai salvar o teu esposo imediatamente. Jesus vai tirar os teus filhos das drogas imediatamente. Jesus vai te curar desta enfermidade, porque Ele é o Deus de imediatamente. Glória a Deus! Aleluia! Jesus disse imediatamente: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ô, glória! Os discípulos apavorados, aquele vento contrário, as ondas tomando conta do barco.
Eles enxergam um fantasma, mas Jesus diz: olha para eles, sou eu que estava com vocês lá, multiplicando os pães e os peixes. Lembra? Oh, glória! Aleluia! Sou eu aqui andando sobre as águas, não tem mais. Oh, glória! Aleluia! Quem sabe você está nesse vendaval, nesta tempestade, Meu Deus! e o seu barco está quase naufragando. Meu Deus! E você está enxergando um fantasma ao invés de enxergar Jesus. Jesus me trouxe aqui para te dizer que não é um fantasma. É Ele. Ele te trouxe para uma experiência. Experiência essa que você nunca mais vai esquecer. Aleluia! Glória! Porque as provações do tempo presente, a Bíblia diz, que não se comparam com a glória que há de nos ser revelada. Aleluia! Paulo ainda vai além, dizendo que de muitas as tribulações, o que nos importa mesmo é entrar no reino dos céus. Aleluia! Glória! Eu disse para ele: sou eu, não tem mais. Só que Pedro, o único que teve coragem, disse: Senhor, se é tu, manda-me ir contigo por sobre as águas. Olha a coragem de Pedro. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Oh, glória! Eles estavam em 12, mas só Pedro teve coragem. Aleluia! Nós estamos em muitas pessoas aqui hoje, mas só vai ter uma verdadeira experiência aquele que tiver coragem. Oh, glória! Aleluia! Deus conta com os corajosos. Aleluia! Deus não conta com o covarde. Aleluia! Deus não escolhe covarde. Covarde, uma hora dessa, está no shopping. É Deus! Aleluia! Covarde não está na igreja Laria de Deus hoje, não. É Deus! Covarde não quis vir no Laria de Deus. É Deus! Por uma experiência. Covarde está na frente da Netflix. Meu Deus! Covarde está na frente do WhatsApp, na frente do Facebook. Glória a Deus! Aleluia! Mas os corajosos, os corajosos estão aqui na Laria de Deus e vieram para ter uma experiência com Deus. São esses os corajosos que têm a coragem de, no meio da tempestade, descer do barco e dizer: Jesus, eu vou ter contigo, assim como Pedro fez. Oh, glória! Pedro, assim como Jesus andou sobre as águas, nenhum homem mais a Bíblia menciona que andou sobre as águas a não ser Jesus. Oh, glória! Aleluia! Deixa eu dizer para você nessa noite, você só vai ter experiência se você ter a coragem e a ousadia de Pedro. Aleluia! De enxergar que no meio dessa tempestade não é um fantasma, é Jesus. E que você pode sim descer do barco e ir ter com Ele. E você vai estar Glória a Deus. com Ele, porque é Ele que está vindo sobre Ele. Ele disse: sou eu, tem de bom ânimo, não tem mais. Pedro foi ter com Ele. Só que, assim como nós, Pedro olha para as dificuldades. Porque a minha Bíblia diz aqui no versículo 30, que reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo. Deus! Há um grande problema quando nós reparamos as coisas nas nossas provas. Quando nós tomamos uma decisão e reparamos nas provas, não vai dar certo. Já pensou se o pastor Janoir não tivesse coragem de fazer essa igreja, reparasse com as provas? É Deus! Vocês estariam hoje numa igreja linda dessa? É Deus! Já pensou se os seus obreiros tivessem reparado
a dificuldade que é fazer massa, sentar tijolos. Porque muitas vezes nós reparemos, nós até vamos com Jesus, vimos Ele, igual o Pedro fez, mas a Bíblia diz que Pedro reparou no vento forte, na força do vento, e teve medo. Aleluia. O medo nos impede de muitas coisas, irmãos. Verdade. Que Deus te dê coragem nesta noite. Glória a Deus. De enfrentar as dificuldades, as labutas da vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus conta com você corajoso, que não tem medo de lutar pelos seus ideais, não tem medo de lutar pela sua família, que acorda todo dia cedo, vai trabalhar e luta mesmo na prova, mesmo doente, mesmo passando por lutas, vai lutar e vai ganhar o pão de cada dia. Deus. Aleluia. Oh, glória. Porque prova nós todos temos. Se fosse para olhar em eu estava aqui hoje, irmão. É Deus. O dia que a gente sai para pregar parece que é o dia que o diabo se levanta para nos derrubar. E eu digo para a esposa, eu não sei dizer não, amor. Aleluia. Eu nunca soube dizer não. Nunca consegui dizer não. Aleluia. Às vezes que me ligo eu já tenho agenda, mas eu encaixo aqui, eu dou um jeito lá, dou um jeito aqui, dou um jeito lá e consigo encaixar. Aleluia. E sempre vou porque eu sempre penso, as pessoas não têm culpa dos meus problemas diários. Aleluia. Eu vim como profeta de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Glória Oh, a glória. Deus. Glória. E eu posso até contar as experiências que eu tenho, mas jamais desabafaria assim. Aleluia. Sabe o que eu faço? Eu entro no meu quarto, fecho a minha porta. Aleluia. Glória a Deus. No oculto falo com Deus. Aleluia. No secreto vê e me exalta. Pedro reparou na força do vento e teve medo e começou a submergir. Porque quando temos medo, irmãos, a gente começa a submergir. Quando a gente olha para a prova e não vê Jesus, vê um fantasma. Quando a gente olha para o vento, assim como Pedro olhou para o vento, Pedro teve coragem de sair do barco e ir com Jesus. Pedro conheceu Jesus, reconheceu Jesus, ou seja, mas ele teve medo do vento. E a Bíblia diz que ele começou a submergir. Não tenha medo de sair com Jesus. Se você está enxergando Jesus, não tenha medo. Aleluia. Hoje Ele te chamou para uma experiência. Glória a Deus. Pedro começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! E o que eu acho mais interessante nessas palavras, pouca gente presta atenção, é as palavras-chave da Bíblia. E prontamente a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Jesus não deixou para depois. Aleluia. Aleluia. Jesus não vai deixar você afundar. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Jesus não vai deixar você afundar no meio deste vento, desta prova. Jesus vai chegar na hora certa, no momento certo, e vai te estender a mão, porque Ele nunca quer que um filho dele se percam, mas Ele quer que todos venham a se arrepender-se. E prontamente Jesus estendeu a mão. Nesta noite eu digo para você que saiu ao encontro de Jesus, até saiu do barco, mas saiu por uma boa condição. Saiu para ir ter com Jesus. Teve medo, porque o vento era contrário, o vento era forte, e começou a submergir.
Mas eu te digo nessa noite, prontamente Jesus vem para contigo estender. Prontamente Jesus entra na tua causa nesta noite e te estende a mão e te diz: filho meu, não tema, porque eu estou contigo. Aleluia. Pedro gritou e disse: salva-me, Senhor. Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, Por que duvidastes? aí mais um problema das nossas lutas, a dúvida. É verdade. Quando a dúvida bate na nossa porta, no nosso coração, a gente começa a afundar. Lembra de João Batista, que eu acabei de citar, que morreu? Ele estava preso na prisão, batizou Jesus, abriu o ministério de Jesus, foi preso na prisão e mandou os seus discípulos da prisão dizer: vai lá ver se é Jesus mesmo ou haveria outro que há de vir. Ou seja, João Batista abriu o ministério de Jesus, batizou Jesus, mas a dúvida bateu no coração dele, pastor Janaína. Ele teve dúvidas sobre se era Jesus mesmo que ele estava ali. Não deixe que a dúvida bate no teu coração. Oh, Deus, aleluia. Jesus disse para eles: Homens de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos nos barcos, cessou o vento. Glória a Deus. Glória a Deus. esse vento vai cessar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus nessa noite para você. Glória a Jesus. Você passou por todas as etapas que o Senhor queria que você passasse. Você passou Glória pela a Deus. experiência do barco no meio d'água. Aleluia. Você passou pelo vento contrário. Você passou pela submersão das águas. Você entendeu que era Jesus, que não era um fantasma. Então, nessa noite, Jesus manda dizer para o povo da igreja, olaria de Deus, que o vento vai cessar. E só quem acredita joga a mão para cima e adore. Aleluia. Deus santo, Deus poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Só Pedro saiu do barco. Os outros 11 ficaram. E a Bíblia diz, para nós finalizar, que os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Depois de toda aquela prova, eles entenderam que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Glória a Deus. Que você venha entender que esta prova não veio para te matar. Glória. Que você possa enxergar Jesus no meio dessa tempestade que você está passando. E eu repito, não é um fantasma. Aleluia. É Jesus. É Jesus te trazendo para uma experiência, para que você nunca mais se esqueça de onde é que Ele te tirou. Aleluia. Te coloque de pé. Glória a Deus. A minha esposa vai levar mais um hino. Quem quiser uma oração, chega na frente, vou fazer uma oração. Glória a Deus. Vai conectar aí. Tá. É que eu fechei essa aí, não sei se ele... Aleluia. Deus de poder, verdadeiramente és o Filho de Deus. Alegra-te. Glória a Deus. Jesus.